Você já se olhou no espelho e sentiu que está faltando algo? Aquele brilho, aquela essência que é só sua. Com o meu método exclusivo Master, eu posso te ajudar a reconectar com a sua verdadeira essência, melhorando a sua relação com o espelho e com o mundo. Porque você merece se sentir bem por dentro e por fora. Vamos junto transformar a sua autoestima? Sejam bem-vindos ao Voz Ativa Podcast. E hoje estamos aqui com pessoas assim super inteligentes, pessoas cultas, que têm cultura, né? Não é verdade, gente? Descoladas. Desprendidas. Aí sim, hein? Gente, hoje estamos aqui com o pessoal da arte. Como é que... Eu quero que vocês se apresentem melhor. Como é que é daqui de Sorriso? E eu já vi alguns trabalhos que vocês desenham muita... A cidade de Sorriso é linda, né? Vamos dar um sorriso? Sorriso é maravilhoso. Conta aí pra nós quem são vocês e de onde surgiu esse projeto, como que vocês trabalham, como que vocês... Bom, o Urban Sketchers, que é nessa sigla aqui, vou mostrar ali. O Urban Sketchers é um movimento internacional, sem fins lucrativos nem nada. É praticamente um clube de desenho, vamos dizer assim, né? Para ficar fácil de entender. É um clube de desenho de adultos, crianças, terceira idade, adolescentes, tem de todas as idades. Mas um clube que você não paga nada para entrar. Isso, não paga nada. Nenhuma prenda, nada. Nenhuma senha. E aí, mensalmente, a gente se reúne em algum ponto da cidade, né? Então, em cada lugar do país, do mundo que tem esse grupo, o grupo faz o mesmo tipo de movimento, que é o quê? A gente escolhe um lugar, vai, leva um material de desenho e desenha observando os objetos, as pessoas, a própria arquitetura daquele local. Mas eu vi aí, parece... aquarela? Como é que é? Bom, aí dá para desenhar de qualquer técnica que a pessoa queira utilizar. Pode ser giz de cera, pode ser aquarela, pode ser qualquer coisa. Pode ser até pintura em tela, né? Se a pessoa quiser levar o material para fazer. Que legal. Porque a ideia é pintar observando e pintar ali, no momento, entendeu? Eu sei que você já veio aqui, mas eu quero que você se apresente. Quem que é você? Ah, tá. Eu sou a Jéssica Escobar, sou artista plástica, sou violinista. E eu trabalho com arte atualmente, arte e música, né? Já fui advogada, então eu sou uma ex-advogada. Então, fiz toda uma transição e hoje eu trabalho só com arte. E um dos meus passatempos, assim, uma coisa que eu estou trabalhando junto com eles também, que são os coordenadores, é com essa iniciativa do Urban Sketchers, né? Que é esse grupo que a gente faz esses trabalhos, enfim. Então, eu dou aula de desenho aqui também na cidade, de desenho, de pintura. Então, eu estou no ramo da arte, sou artista também. O Marco também é artista, a Geisa... Nas horas vagas. É artista nas horas vagas. Enfim, então a gente já trabalha com coisas parecidas, mas no grupo também, por exemplo, tem pessoas que estudam arquitetura, que fazem parte também, enfim. E se apresentam, quem são vocês? Então, aí eu sou o Marco Aurélio, né? Eu também pinto, né, desde 2002, trabalho com a questão de artes desde 2002, mas sou formado em pedagogia, né? Fiz o curso pedagogia normal, já dei aula, mas não de artes, e gosto muito, né, das artes, de pintar. Atualmente trabalho no Estado, sou funcionário do apoio, né, no Estado, aqui numa escola estadual aqui em Sorriso. E a ideia, né, como até a Jéssica mencionou, a questão do Urban Sketches, essa comunidade internacional, a gente, aqui em Sorriso, né, na verdade, como começou aqui em Sorriso, foi logo pós-pandemia, né? Logo pós-pandemia, a vontade de desenhar. Desenhar, aí, olhando as redes sociais, Instagram, a gente faz contato com muitos artistas, né, no Instagram, a gente vê arte também. Aí eu,
num desses dias, olhando no Instagram, uma conhecida artista, eu vi ela com um grande grupo de pessoas, postagem, desenhando ao ar livre no Espírito Santo, né? E daí eu perguntei, poxa, que movimento é esse? Que comunidade é essa, né, e tal? Aí ela falou, ó, é o Urban Sketches e tal, aí procura aí, não tem onde você mora? Eu falei, não, aqui não tem isso não. Aqui não tem isso não. Aí procurei, encontrei um grupo em Cuiabá. Tem lá, né, o Urban Sketches Cuiabá, né, o Carlos, que já é veterano lá também. E daí, com isso, eu pensei, poxa, mas sair daqui para Cuiabá, não tem como, só para desenhar, né? E daí, entrei em contato com ele, que era o mais próximo aqui, e ele falou como que poderíamos fazer para ter um grupo aqui. E a ideia é essa, igual ela falou, é um clube. Pessoal, quem quiser pode participar. E qual o objetivo? De desenhar, sair ao ar livre, tira um dia, um horário, desenha. E as técnicas também. Não tem, olha, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Pode ser lápis de cor, grafite, né? Jéssica ama o grafite, né? Gosta de grafite, também colorido, a Geisa também. Eu já gosto mais da aquarela em si, mas é livre. Então, eu gosto de giz de cera. Vai lá, pode usar o giz de cera, lápis de cor, né? Então, as canetinhas. Então, desde então, eu pinto, né? Assim, também como artista plástico. Mas isso aqui é uma coisa bem legal porque a gente fica... quando a gente está lá desenhando, é muito legal o ambiente que se tem, né? A atmosfera que se tem. É bem legal, né? A gente fazer parte disso aí. E aí, iniciamos. A Marinês também, que é uma das outras coordenadoras, né? Foi desde o início, em 2020. Foi em 2020, né, que começou? Isso, 2020. Aí... Ou foi 2022? Você tem 2 anos? Não, porque tem 2 anos. Tem 2 anos, tá? 2022. 2022. Verdade. Era o auge da Verdade. pandemia, né? Verdade. 2022. E daí, agora temos junto também a Jéssica, que está coordenando agora, tomando mais à frente também do projeto. E a Geisa também, que está junto com a gente aí também, está coordenando também. Então, está sendo ótimo aí. Não é não, Geisa? Fala você aí. Fala aí, Geisa. Quem é você? Como que você entrou no mundo da arte? Bom, eu sou uma pessoa sonhadora, né? E a arte em si, ela sempre fez parte da minha vida, né? Desde criança. A música em si, meu pai é músico, né? Toco alguns instrumentos, né? Olha, não tenho sabia praticado disso, hein? muito, mas é uma coisa que é parte Segredo, de mim né? mesmo. Escondido. Você tava escondendo o talento da gente. Cheio de surpresa. Muito, E por ter feito sempre parte de mim, foi uma grande oportunidade participar do grupo através da Marinês, né, que foi a primeira professora do meu filho, né, quando ele iniciou. Ela também é pedagoga. E aí, eu sei que ela é artista plástica, né, e ela me convidou, né, para participar de um encontro. E aí eu conheci o Marcos, né, o Marco. E as minhas crianças sempre foram incentivadas também, né, a música, ao desenho, a pintura. E além de ser uma boa distração, é também uma prática profissional muito importante, muito interessante. A gente começa a despertar muitas coisas, né? Quebrar muitas barreiras, desconstruir muitos conceitos que a gente tem sobre a natureza, sobre as pessoas, sobre a própria arquitetura, né? Assim, causa até algumas incômodos, às vezes, né? De você não saber a história do lugar que você está, né? Porque eu sou cuiabana, estou em Sorriso há 9 anos. E descobrir a história do lugar, né? Por mais jovem que a cidade seja, para mim fez toda a diferença. E eu só consegui mesmo me conectar, né? Com a cidade através do grupo, né? Do Urban Sketches. E pelo trabalho do Marco, que assim, tem um significado muito valoroso, né? Porque não é só
Claro que tem o trabalho, né, artístico, que a Jéssica é uma profissional, o Marco também, já está até com uma exposição, né? Acabei de ver a sua postagem lá, fazer propaganda em Sinop, né? A Jéssica também, as exposições dela. Minha primeira exposição foi através do Urban Sketch. Foi um evento muito bonito, né? A gente organizou ano passado a exposição dos desenhos. Num local, assim, bem... No museu, né? Foi no museu da cidade, né? Então, tem um impacto muito grande, assim, para as pessoas, né? E para a gente também, que a gente se sente parte do lugar, né? Esse pertencimento à arte me despertou. E poder passar isso para os meus filhos, né? Para as pessoas que convivem comigo. Tem uma amiga minha que ela está morando em Portugal, aí contei para ela a respeito do grupo e ela se interessou tanto que ela começou a me mandar fotos, né? Dos locais que ela visitava. Portugal é lindo. Portugal, né? Poxa, não lembro a cidade história, que ela né? tá. Uhum. E aí, isso é magnífico, né? Em Cuiabá, quando criança, tem uma arte específica lá, que é aquela arte não é entalhar madeira, aquele no azulejo? Não, que vai queimando assim. Pirografia, né? Pirografia. Na minha família tem algumas pessoas, até tem um primo meu, o Carlos, que ele desenha muito bem. E ele sempre fazia. E eu comecei, olha só que engraçado, a desenhar os casarões de Cuiabá. Vendo ele desenhar, né? Então, eu sempre desenhava a casa da minha avó, as ruas lá, aquelas ruas mais antigas de Cuiabá, não sei se você conhece, né? E aí, ano passado, teve um encontro regional que eu pude participar, né? Cuiabá, fui com os meus filhos. Foi maravilhoso entrar naquela arena lá, que calor que tava. Sim, o ano passado lindo. A gente fez esse encontro e o Marco e a outra coordenadora conseguiram o ônibus, né? Daí a gente foi com o ônibus daqui para lá, com a galera do grupo. Aí lá a gente visitou a Arena Pantanal, o Museu de Arte Sacra. A Igreja do Bom Despacho, né? É onde fica o museu, isso. Nossa, aí foi bem legal. E esse ano vai ter de novo. Então, vira e mexe, tem um movimento assim que a gente consegue estar levando a galera para outra cidade para estar fazendo. Eu não conhecia o Museu de Arte Sacra de Cuiabá, que fica na Igreja Bom Despacho. Conheço a igreja, né? Mas não conhecia o museu, a parte interna dela, né? Até comentei com o Marcos, não sei se você vai lembrar, que eu falei, olha, eu tive um déjà vu. Eu vi, assim, os detalhes, assim, da entrada, né? E isso é muito bonito, porque isso faz parte da nossa cultura, né? E de outras culturas também, né? Descobrir a origem dessas culturas. Olha, isso aqui foi colocado pelo grupo de pessoas tal, né? As cidades em si, elas não são formadas apenas por um grupo específico, né? Tem uma história de diversidade ali, né? E Sorriso, através do grupo, me despertou isso, né? Quem fez parte dessa história, né? Quem são as pessoas que construíram aqui, né? O que a gente pode considerar já como histórico? O que é a história desse lugar, desse ambiente, dessa árvore, né? E, por falar em árvore, já vou fechar aqui minha fala, tem até um desenho que eu fiz aqui, que é de uma árvore de urucum, num sítio da minha sogra em Chapada. E essa... Aqui? E essa árvore teve na época da seca, né? O ano passado, ela queimou. Nossa. Essa árvore. E aqui em Sorriso também, perto da minha casa, tinha um ipê branco muito grande, assim, né? Tem, inclusive, na rua. É uma rua dos ipês brancos, né? No meu bairro, no bairro onde eu moro. E esse ipê também foi cortado. Nossa. E eu tenho, né, o desenho, as fotos desse ipê. Então, assim, é algo assim que marca mesmo a gente. Mostra mais os desenhos. Eu queria que você falasse que já como ela já está com o tempo mais curto. Desenhos, então, esse aqui é pra cá, né? Esse aqui é uma árvore, né, de urucum, que eu sempre fui apaixonada pelo pé de urucum. Não sei se você conhece. Por nome agora sim, não. O urucum, ele é pode-se falar que é um fruto, e ele tem uma semente, ela é toda espinhosa por fora. Mas você abre ela e ela tem sementinhas vermelhas que as indígenas usam para fazer pintura. Ah, que legal. Que faz o colorau também, não é? Ou não? Eu não tenho certeza, vermelhinho, mas o colorau, provavelmente faz parte da culinária deles também. Então, eu ia falar. Eu não sabia que o nome era urucum. Eu sempre conheço. É uma árvore que eu sou, assim, apaixonada. Você olha para ela, é muito simples, porque tem, né,
as frutinhas, né? Elas ficam Parece umas parecendo um mamoninhas, racho. assim, só que é marronzinho, né? É, Espinho. e elas são espinhudinhas, assim. Essa daqui é um desenho que eu não finalizei, que é da Atenas, do encontro que teve uma confusão de informação, de horário. Cheguei lá, não tinha ninguém, só tava eu. Acontece. E eu coloquei meus filhos, né? Vamos desenhar. Essa aqui é uma técnica que eu gosto muito, foi inclusive desenhado Ficou lindo esse aí. no encontro regional, lá em Cuiabá. Cuiabá, né? Que é a Igreja do Bom Despacho, né? E tem um museu aqui na lateral também. Com técnica de carvão, né? Eu sempre gostei de desenhar carvão. Tive a oportunidade de fazer um curso quando era criança e foi bem legal. Essa foi do nosso último encontro, né? Que é lá do trevo, da Rotatória, da Blumenau, né? Eu Amo Sorriso. Uhum. Eu Amo Sorriso. Esse aqui foi um encontro bem interessante, foi no IFMT. O IFMT tem um jardim bonito, tem um lago. E o grupo que foi no dia gostou bastante, assim, porque o IFMT também é um espaço que poucas pessoas conhecem, né? É um espaço bem bacana. Esse aqui é mais simplesinho, é lá no Parque Ecológico, aqui de Sorriso. Esse aqui do Encontro Regional também do ano passado, que é da Arena Pantanal. Isso ficou lindo, hein? Legal, Nossa, né? ficou show, hein? Tá vendo? Os detalhes, assim, e eu sou apaixonada por aquarela, né? Agora que eu tô tendo a oportunidade de aprender, e aí eu tô treinando a minha própria delicadeza, né? Controle da Aquarela água. precisa de muita delicadeza. Esse aqui é um desenho que meu filho fez do último encontro, do Jean. Qual a idade dele? Tem 9 anos. E a menina? A Maria Flor tem 5 anos. É muito fofo, porque tem a mãe desenhando e os dois filhos desenhando, é muito fofo. Nossa. Ela desenhando. E quando que vai ser a próxima data que vocês vão se reunir? 19, né? Ficou agora para abril, 19 de meio abril. Abril. É só para os apaixonados mesmo. Véspera de Páscoa. Esse aqui foi de uma colega, Gemini, inclusive ela me desenhou aqui, eu desenhando a placa. Que legal! A escultura, na verdade, né? Aham. Que legal. É legal, assim, essa Esse aqui questão, ela falando, agora, assim, você lembra o primeiro encontro que você foi ali na Praça da Prefeitura. Uhum. Que eu acho legal é que, assim, permite que a família seja também, né? Ela foi a primeira vez no encontro que eu achei super bacana, que foi a família, que ela foi, seu Teve esposo outros foi grupos deixar você também, lá né? e tal. A outra menina foi com as crianças, então não tem... Assim, não, só pode gente grande, só pode... Não, ela foi É e as livre em todos os crianças... sentidos, né? A faixa etária, a técnica que você usa, É. o papel que você utiliza também, ó, um papelzinho roxo aqui. Inclusive, que é um tem gente que dela de aparece, desenho. às vezes, até sem material. Daí a gente pega aqui a folha, Isso, pega esse Eu já lápis. tentei colocar um caderninho pequeno para ela, um caderno branco de desenho normal, mas ela gosta... A criança, você vê, né? A própria liberdade dela. Não, eu quero desenhar no meu caderno Maria roxo. Esse Flor aqui é o e- oficial dela. Maria Flor e o Jean, assim, né? Eles, E a Maria Flor é Gostam fã muito. número 1 do Marco. Né? eles Eu gostam tô demais. vendo aqui os gostam desenhos demais. dele também. O seu é mais na aquarela. É. O Marco é profissional da aquarela, Não, que né? isso, não. Aí, assim, eu trouxe aqui para mostrar alguns de sorriso mesmo, alguns pequenos. Sorriso, né? Esse aqui é da Que lindo. da praça, né? A Praça Símbolo da Juventude. Praça da Juventude. Se eu não me engano, teve um encontro que nós fizemos, porque o Urban Sketches, o objetivo dele a gente tem até uma frase que é o nosso lema, né? Desenhando a cidade, no caso, o Sorriso, um desenho por vez. Então, tipo, desenhando Cuiabá, um desenho por vez, desenhando o Rio de Janeiro, um desenho por vez. Retrata muito, e como ela falou, a questão da árvore. Está ali, o registro da arte está feito. A árvore pode morrer, acabar, mas o registro, se algum dia, né, esse símbolo aqui não existir mais, mas o registro da história, do tempo, do acontecimento está feito, né? Aí tem uma vez que nós fizemos, não sei se vocês lembram, é que tem 2 desenhos só. Aqui é a colonizadora feliz, a esquina ali.
Mas agora já não é mais assim, que reformaram, né? Então tá um registro de como ela era, na verdade, antes, né? Aí atrás é a vidraçaria lá, o espelho da prefeitura. Lindo esse também. Deixa eu ver. Nossa. Vira aqui pra lá. Ah, sim. Nossa, mas tá muito... Gente... E esse aqui é o que eu mais gosto, né? Esse aqui é o meu preferido, esse aqui, ó. Ah, esse tá lindo. Você ficou apaixonado por esse lugar, né? Eu lembro, gente, a gente foi desenhar no esse aqui é o meu lago lá preferido, que aqui aqui Volta era do Sol. Sim. Rota, né? E a luz, né, do dia tava perfeita, porque foi um fim de tarde. E atrás, assim, deixa a gente ver o que tem atrás. amarelado, Atrás rosado. é um reaproveitamento. Não Nossa. tem uma coisa assim que... eu não gostei desse, não. Aí peguei... No dia que eu estava inspirado, aí saiu esse aqui. Você entende? E a gente vai desenhando. Elas falaram do encontro lá, o encontro estadual, né? No caso. Aí, olha, interessante, ó, achei lindo aquele do estádio que a Geisa fez. Olha ali. Se você for parar para ver, nós estávamos quase na mesma perspectiva, mas olha, cada um... Um olhar diferente. Um olhar diferente, com uma técnica diferente. Então, né, no grupo lá, a gente vai encontrar muito disso. Arquitetos que fizeram como? Cada detalhe da estrutura, né? E outros, né, talvez primou mais ali pela cor, pela vivacidade. E eu o rabisco mesmo de alguma cor aqui. Tá? Nesse da arena, o meu foi o famoso sketch miojo. Porque eu cheguei e 5 minutos eu tinha que entregar, que eu cheguei atrasada. Né? Aí eu só fiz uns risquinhos assim e foi, eu nem trouxe. Entre nós, lá o Carlos, né, que é um amigo nosso lá de Cuiabá, ele brinca, né? Sketch miojo, que a gente chama... Porque, no caso, Urban Sketches, porque é um rascunho, é um desenho rápido. Isso aqui não é uma arte pronta, né? Aí a gente, como tem pouco tempo, o objetivo é esse, desenhar ali, pintar, e você se sentir bem com o que você produz, né? Compartilha, você vê, poxa, o que o outro fez, legal, aprende para a próxima. Esse aqui foi do último, né? O último dia, foi lá no lá Museu em Cuiabá também. Museu de Artes Naturais. Isso, de História Natural. De História Natural, né? Esse aqui. E esse aqui foi o dia que eu mais gostei, porque lá em Cuiabá, na Praça Alencastro, né? Foi bem legal esse. Porque eu gosto muito assim de sentir a vibe do lugar, do local, ver o grupo, ver o pessoal. Nesse dia tinha uns meninos de skate lá, né? Sim, Aí eles ficaram todo mundo bobo assim, que teve outros também. Dá para ver aqui uns palitinhos, né? Sim, a gente ficou fez muito aqui. legal. Né? Dá para ver o pessoal desenhando aqui. Então, quando você consegue retratar o espaço, o tempo, isso aí fica guardado, né, na memória. Então, é bem legal. Bem legal. Os desenhos, né? Foi um encontro muito bom. Foi. E teremos, né, o encontro... o próximo. Regional agora. Regional. Em Cuiabá já está programado, né? Nós vamos atrás, ver se a gente consegue... um busão para ir, uma galera, vamos ver quem se anima. E esse ano, final do ano, a programação para novembro é que a gente faça o encontro aqui em Sorriso, né? Um encontro já estadual. Já pode fazer um lobby aqui pro secretária de cultura, né? Logo vai chegar um ofício solicitando um ônibus aí pra gente, transporte. E aí, em novembro, a gente vai fazer o estadual aqui, que daí a gente chama o pessoal do USC de Cuiabá, de Cáceres. Quais são as outras cidades? Acho que Cuiabá e Cáceres. O estadual... Sinop tem um pessoal que vai também. Chapada, que participou, não sei se lá tem um grupo, mas vieram pessoas. Foi o Bruno, né? Se não me engano o nome. De Sinop foi. Sim, tem algumas pessoas. Agora, o estadual aqui é o pessoal aqui mesmo no Mato Grosso. Mas o regional em Cuiabá vai ser legal, porque vem pessoas do Campo Grande, Goiás, Brasília, é o Centro-Oeste. O encontro estadual, né? Aí vai ser bem legal. Aí esse encontro torna cada vez melhor, né, a nossa participação do grupo. E vai fortalecendo também, né? Porque quando eu entrei no grupo, por exemplo, fiquei sabendo que tinha um grupo desenhando na cidade. Eu fiquei, quê? Como assim? Tem um grupo aqui e tal. Nossa, vou lá e tal. E aí eu fui. E, tipo,
de que outra maneira você sai de casa para desenhar na rua, sabe? Se você não tem um objetivo, um compromisso, para você criar um hábito novo, né? É bem difícil. Você fica, mas é meio antiquado, é meio, né? E no grupo eu tive essa oportunidade. Falei, nossa, que legal. A gente que gosta de arte e desenho gosta dessa ideia de, vamos sentar numa praça ali, conversar com as pessoas, fazer um piquenique, né? Vira e mexe, a gente, quando vê, tá acontecendo um piquenique ali, a gente tá desenhando, pintando, enfim. Então, o legal é isso, essa troca. Que aí lá você conhece outras pessoas, jovens, outras pessoas com outras histórias, com outras técnicas. Esse movimento, né? Assim, das pessoas, da vibe, como o Marco gosta de falar, né? A apresentação musical que você fez lá no dia no Marco Zero foi fantástico. Teve um dia que eu fiz Será que eu tô em Sorriso mesmo? Teve um dia que eu fiz um projeto, né? Eu fiz uma apresentação de show com violino e música eletrônica, né? Que é o show do Casal Trek. Fiz de tarde lá no Marco Zero, naquele parque. E aí a gente fez uma exposição de artes também. Eu chamei vários artistas, então tinha cavaletes e telas para todo lado. E aí convidei, né, o grupo para estar desenhando lá também. Então, assim, tinha arte para todo lado, assim. Foi uma tarde maravilhosa, sabe? E aí é esse contato, porque aqui a gente não tem ainda essa cultura, né? Muitas vezes você vai para a Europa, por exemplo. Cada esquina tem alguém tocando um instrumento, fazendo uma pintura, fazendo... Essa expressão artística de rua existe muito. Nossa, parabéns, hein? Você faz diferença em Sorriso. Você não pode ir embora daqui, não. Aí, ó. Aí, tá vendo? Você faz a diferença em Sorriso. Inclusive, teve uma vez... Obrigada, eu fico feliz. Teve uma vez em Sorriso que a gente fez um show assim, só que foi... Aí tinha a Thaís, né? Uma artista plástica daqui, pintando, e a gente fazendo um show do Casal Trek, violino e DJ. E aí, assim, as pessoas não sabiam nem como reagir, sabe? Porque, tipo, todo mundo, meu Deus, e aí... O pessoal não consegue apreciar ainda, sabe? O pessoal aqui ainda não tem muito essa cultura. Por isso que é legal a gente tá indo... Porque o desenho, por exemplo, ele causa menos estranheza do que alguém tocando ainda nas praças e tal, que muita gente ainda não sabe o que... Porque o desenho, muitas vezes eu tô sentada lá desenhando... Da praça, do Marco e aí Zero. alguém passa assim e fala, nossa, ela tá desenhando, posso olhar? Né? Daí a pessoa para, olha, que tem legal. muita gente que para também, né, para olhar. Pra olhar. É importante pergunta, colocar né? que os grupos, eles têm o Instagram, né? A página do Instagram que as pessoas podem ver, né? Os locais que a gente teve. Inclusive dá pra colocar no link. Ei, mas vocês sabem contar um pouco dessa história da onde que surgiu esse movimento aqui, tipo lá, quem criou, da onde que cidade foi? Posso? O Marco vai saber certinho. Assim, ó, em 2007, Gabriel Campanário, em Seattle, Estados Unidos, ele teve um insight assim, fazer desenhar, começou a desenhar o que ele via na rua, começou a desenhar. E depois, um ano depois, um blog, o antigo blog, né? Blogspot. Aí ele foi... Ainda existe. Começou a colocar os desenhos e formar uma comunidade de desenhistas ali, pela internet ali e tal. E dali começou a se expandir, na verdade, né? Gabriel Campanário. Tem o Instagram dele também. E tem um site oficial nosso também, né? Você procurar lá, Urban Sketchers. Né? Então tem traduzido para vários idiomas. E dali começou a surgir, formando-se comunidades com esse objetivo. E a única coisa que a gente segue um manifesto, né? Tem um manifesto do Urban Sketch Internacional, né? Para a gente poder fazer parte desse grupo, inclusive até lá no site oficial do Urban Sketches, tem lá, se você ter toda a história, a missão, valores e tal. Aí, se você estiver em qualquer lugar do mundo, você pesquisar lá, será que aqui tem um grupo? Você pesquisa, você vai encontrar lá. Igual aqui, hein? É você cadastrado, lá, né? Isso. Os grupos são cadastrados. Tem até o mapa do globo terrestre com... Pontinho. Sorriso está lá, né? Sorriso está lá, com pontinho. Aqui no Mato Grosso só tem 3 oficiais, né? Que é Sorriso, Cuiabá e Cáceres é o mais novo grupo aqui do Mato Grosso. Aí, com isso, o manifesto pede para a gente somente, né, desenhar por observação. A gente não pode, tipo assim, tirar uma foto e aí agora eu vou desenhar a foto da foto. Às vezes a gente por faz observação, algumas coisinhas assim, sem
Os coordenadores... Tá burlando as regras, tá burlando as regras. A ideia é essa. Aí teve outras ocasiões também que a gente chegou a desenhar, como é que eu falo? Online também, tipo usando o Google Street View, né? Já teve ocasiões assim também. E, assim, respeitar os valores de cada um, né? A gente não impõe que você tem que desenhar desse jeito, daquele jeito. É uma coisa totalmente livre, mas é isso, retratar ali o desenho cada vez. Então surgiu dessa maneira. E também tem no manifesto a questão de você tentar desenhar o objeto e as coisas em volta. Isso, que é uma dificuldade que eu tenho, honestamente. Eu foco muito numa figura, né? Pode perceber aqui que eu faço a figura, mas o fundo, eu gosto de um fundo mais solto. Então, aos poucos, estou tentando adicionar mais detalhes. Tipo, nesse eu já fiz... De onde eu estava sentada, né? Eu fiz a estatueta que ficou acima de mim, mas essa é uma estatueta baixa. E a igreja lá no fundo, todos os elementos. Então, essa parte de desenhar o ambiente mais completinho no que você está olhando também é uma parte do manifesto. Para não desenhar um objeto isolado. Você tentar desenhar o contexto. Que daí você desenvolve também a noção de perspectiva... ponto de fuga. Entra um pouquinho na parte técnica assim, de desenho, mas que força você realmente a exercitar essa parte do desenho, entendeu? Inclusive, há essa troca, né? Porque, por exemplo, tem vocês que já têm uma prática melhor das técnicas, né? A gente vai observando, vai perguntando, né? Vai ficando curioso a respeito dos materiais até que a gente utiliza. Eu gosto muito de giz pastel, mas, às vezes, né? Dependendo do desenho que você vai fazer, dá para utilizar, né, em alguns detalhes. E essa troca é importante por isso. A gente tem essa oportunidade de aprender também. Né? Não é uma coisa muito fechada, nem programada. E a ideia é justamente isso, o movimento mesmo te incentivar a melhorar o desenho, para você conseguir fazer cada vez desenhos melhores nos encontros. Você vai melhorando. Vai melhorando, né? automaticamente. Você treina o olhar, você vai desenhando ali, você apurando, vai melhorando. Se eu pegar o meu primeiro desenho, porque eu sou artista plástico, se você me der uma tela em branco e tinta, eu consigo pintar. Agora, se você me der uma folha em branco, assim, faz um desenho. Eu não sou um desenhista. Mas eu sou artista plástico, consigo pintar e tal. Para mim foi um desafio ir para fora, olhar... E todo mundo olhando também, vendo você desenhar. Exato. É uma vitrine, né? Exato. Mas se você for olhar agora os desenhos que eu faço, eu fico super satisfeito, né? E essa coisa que a Jéssica falou, de fato, né, que está lá no manifesto, mas é só com o objetivo, não que você tenha que agora saber, ter o conhecimento técnico do desenho em si, mas é com o objetivo também de retratar o espaço-tempo, né, do que está acontecendo. Por exemplo, se eu tivesse aqui... Aí, por exemplo, eu não iria só desenhar... vou desenhar aqui o copo. Vou desenhar o copo e você aí, o microfone. O ambiente que nós estamos vai retratar o que está acontecendo aqui e tal, né? Então, a ideia também é essa. Isso é bem aí. legal, porque eu até posto algumas coisas lá no Instagram, pegando esquetes de outros países, né? Então, tem o pessoal da Índia desenhando, o pessoal do Japão. E aí, eles desenham lá, motinha na rua. Então, em algum momento, aquela pessoa captou que passa muito daquela moto e ele desenhou a motinha. É um que talvez não aconteça mais. Então você já vê que o desenhista já tem aquela ideia mais madura, né? De pegar objetos em movimento. É o cachorro, a pessoa. Aí faz um sketch rápido ali. Tinha uma pessoa aqui com a maleta. A pessoa não vai ficar parada com a maleta na sua frente, entendeu? Mas, para o desenho ficar completo, olhos, você precisa, né, colocar ali. Então, tem gente que desenha no aeroporto. Então, ele desenha ali as pessoinhas ali e tal. Nem que seja só a silhuetinha, mas desenha, né? Tem muitos sketches que o pessoal faz muitas linhas, né, com caneta. Então, fica aquele desenho com bastante linhas, assim, que fica esteticamente legal e a pessoa consegue explorar um pouco mais as silhuetas sem ficar tão realista, tão perfeitinho, entendeu? Então, tem vários jeitos de explorar isso. E é fazendo e participando que você vai aflorando isso aí, né? E como você falou sobre a questão de cidades, são 70, né? 70 países... Não era, é mais, eu acho, né? Não, 70 países. São 70 países? E 499 cidades. Nossa, é bastante. Quase 500, né? Uhum. Quase 500 cidades. 499 cidades.
né? Nossa, muito top. E aqui no Brasil, você está acompanhando lá no grupo, né? Também que tem. A ideia é sempre ajudar os grupos a se oficializarem, Sim. né? Porque assim como a gente aqui também, a gente, né, precisava se oficializar, né? O grupo oficial. Inclusive, tem uns desenhos meus aqui que eu acho que vocês não têm, que é um grupo... Você não mostrou os seus Tem desenhos, né? Tem um encontro que eu acho que vocês não foram, que só eu vou ter registro. Eu e a Mari, que a Mari sério? foi. Que é da Igreja Santa Luzia. Ah, verdade. Aqui de Sorriso. Esse que eu fiz no grafite. Eu fiz a Santa. Dá pra ver aí? Tá, né? Foi lá na Zona Leste, não foi? Sim, na Zona Leste. Na Zona Leste. Esse aqui. Eu comecei fazendo bastante no grafitão mesmo, assim. Ei, então Esse tem é lindo, como a né? gente saber pelo Google como é que é, tipo que nem lá em João Pessoa. Será que tem um grupo Oh, desse? com certeza. Essas cidades grandes geralmente tem grupo forte disso aí. Você pode, assim, aí você pode pesquisar pelo próprio site, né? Você entra no site, você pesquisa, né? Urban Sketchers em João Pessoa. Eu acho que você vai conseguir entrar no site oficial e aí lá tem a lista das cidades. Aí você pesquisa lá o nome e já localiza se tem ou não. Dá para pesquisar também a hashtag, né? Tipo, USC João Pessoa, USC Brasil. Porque tem em todos os Instagrams. Em cada USC desse tem o Instagram também da cidade. Igual o nosso, é @USC Sorriso. USK E ninguém, Sorriso. tipo, para participar, não tem nenhuma taxinha mínima? Não, nada? é só conversar com o pessoal. Geralmente, tipo aqui, por exemplo, a gente tem um grupo do WhatsApp, que aí você quer participar, a gente coloca no grupo e aí lá vai ter todas as informações. Ó, o próximo encontro vai ser aqui e tal. Geralmente a gente faz votação, então a gente vota no dia, qual vai ser o dia daquele mês que a gente vai fazer o encontro. O local também, a gente já coloca algumas definições, tipo, a gente pode ir nesse lugar e nesse lugar. Daí o pessoal vota qual lugar, bem democrático. E aí a gente faz isso, começa a divulgar antes, né? Vai fomentando ali, confirma a presença antes, para o pessoal não esquecer. Castelo. Cheguei do Castelo Mas do vocês Joseph. não pensam em vender essas artes? Não, porque assim... Eu me interessa. Olha, vamos negociar. Ai, Joy, olha aí. Tipo assim, eu falo que nem você tem aquela uma ali, você mostrou do Colonizadora Feliz. Ah, sim. Tipo, talvez se mostrasse pra eles, porque tá é algo muito Verdade. lindo, assim, sim, pra sim. colocar num quadrinho. Eu trouxe aqui para você, em nome do grupo, é claro, né? Trouxe uma lembrancinha aqui para você. Tem que ganhar, né? Com certeza, obrigada. Isso aí foram... foi a Jéssica que mencionou, acho que a Geisa mencionou. Que lindo! A Tá gente- vendo? É exatamente algumas isso. obras. Gente, que perfeito. Nós realizamos no ano passado, né? Legal. Esse aqui é o centro de... Com a ajuda da cultura, Aí. aqui de Sorriso, com a ajuda da cultura aqui de Sorriso, nós realizamos a nossa primeira exposição. Aham. A nossa primeira exposição lá no museu, né? E daí Lindo. tivemos a ideia de pegar algumas artes, né? De alguns, tem da Jéssica aí, tem minha, tem da Marinês, tem algumas artes aí, Acho que essa aqui. para a gente poder dar de lembrança. É tipo um cartãozinho postal com as artes Sim, perfeito. do Urban Sketches, né? Então aí você ganhou aí. Aí todas as vezes, muito obrigada. E todas as vezes que vocês fazem as artes, vocês carimbam. Eu vejo aqui também. Tem um carimbo. Aham. Carimbo. Urban Sketches, Cuiabá, lá de O que Cáceres. significa Urban Cast? Sketchers. Sketch. É sempre um trava-língua para o brasileiro, né? O sketch, ele significa rascunho. Então, é basicamente um desenhista, né? Que é uma pessoa que rascunha paisagens urbanas. Por isso, Urban Sketchers, né? Então, é sketch urbano. Desenhistas urbanos, vamos Que dizer legal. assim. Isso aqui tá grudado? É, porque tava num caderno e aí eu fui colando pra ficar num cadernão. Mas eu tirei todas as folhas porque o caderno tava me incomodando. Enfim. Aqui, aí tá ó, com folha dupla. só para mostrar aqui, ó, o SK, o João Urban Pessoa. Sketch João Pessoa. Olha aí, tem grupo. Olha só. Tem lá, tem o pessoal faz lá. O pessoal pode pesquisar nas redes legal. sociais, normalmente o SK, né, Urban Sketches, O SK. o SK, e no site oficial também a pessoa pesquisando lá vai encontrar no mapinha, vai ter lá também. Legal. Vou Né? depois pesquisar mais.
Ei, e olha esse daqui, eu não tinha visto esse daqui ainda não. Esse aqui eu fiz no meu primeiro Foi encontro. o primeiro, né? O primeiro encontro. E já faz quanto tempo que vocês estão tendo encontro? Já tem, Aqui tem 2 anos. Esse 2 aí, anos em Sorriso? 2 anos que tem 2 encontros anos. aqui. E eu vi pela primeira vez no seu Instagram, foi esse dia que eu vi lá. É em fevereiro, né? Fevereiro Sim, agora. ainda não que tem nós muita... A gente está agora fizemos. buscando ter mais esse posicionamento, né, nas mídias. E aí a gente mas você vê a quer... diferença, né? E você fez um postzinho, eu já falei que ó, é eu isso? tenho Eu já olhei, eu já furei. E eu tenho que admitir aqui, né? Porque assim, a Jéssica, né? Ela já frequentava o nosso grupo já há algum tempo, né? E eu como coordenador, a Marinês também, a gente como coordenadores, a gente já tinha 1 ano aqui em Sorriso. Mas a Jéssica, né? Ter vindo participar do grupo e ter aceito também, que foi uma coisa mais difícil, para ela poder ser uma das coordenadoras junto com a gente, isso agregou em muito, né? Porque ela, né, já é mais... Disparada nas redes sociais, já é conhecida, está em todos os eventos. Isso, exatamente. Então, pô, isso aí agregou demais para a gente, né? A gente está tendo uma visibilidade muito grande aqui em Sorriso. E a ideia é essa, que o pessoal vendo, eles venham participar. É algo que é tão simples a ideia que talvez a pessoa fique assim, mas é só ir lá mesmo, pegar, ir lá, desenhar, é só isso, né? E participar, isso aí faz a gente se sentir bem também. E a gente... É uma troca muito grande de conhecimento, você vai conhecendo outras pessoas, Vai né? fazendo amizade, vai fazendo pegando amizade. gosto também. Eu acho que o legal também desse movimento é o aterramento, sabe? Psicológico, a gente estava falando aqui até antes dessa questão de a gente tá sempre no 12, sempre acelerado, sempre fazendo um monte de coisa. E muitas vezes a pessoa gosta de desenhar, mas ela nunca vai desenhar. Por quê? Porque não tem um incentivo, não tem um motivo. Sozinha é mais ela difícil. só está focada em sobreviver, pagar as contas e é toda essa história triste que a gente sabe. Mas o grupo ele traz essa fuga também. De você falar, cara, eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou ali no parque agora, mesmo que tenha outras coisas para fazer, esse momento eu vou reservar, porque é um investimento pessoal em você fazer algo diferente, como lazer, como hobby, para você experimentar materiais diferentes, ter a satisfação de fazer ali, ou sequer de estar ali, pelo menos, né? Muitas vezes o desenho ali, o artista tem muito essa relação com a frustração, né? Fazer arte é você se relacionar com a frustração, porque às vezes você olha ali, você não gosta, mas a outra pessoa gosta, mas você não está feliz. A gente tem também esse trabalho. Mas se dispor já é um investimento. Sabe? Um investimento na própria vida, na própria experiência. Vai ficar registrado lá que você estava interagindo com as pessoas, você estava ali tendo um momento legal, que é o que está faltando muito, né? Nessa rotina nossa do dia a dia, da loucura, enfim. Até teve um dia que eu coloquei lá no grupo que teve uma mãe que falou: para mim tá difícil hoje e tal, não sei o quê. Eu falei: gente, a gente sabe que é difícil para todo mundo. Até por isso que a gente tem 3, 4 coordenadores para puxar à frente, porque senão não faz, senão não acontece nada nunca. Então, para nós também é difícil, mas se a gente não decidir ir mesmo, parar um pouco a avalanche e fazer, a gente não vai fazer. E depois ela apareceu lá até, né, com os 2 filhos. Eu falei, olha, ela foi, cara. Ela tinha que fazer compra, ela tinha 2 filhos, sem marido em casa, toda aquela correria. Pois ela foi. Porque é isso, é você tomar a decisão de fazer aquilo por você mesmo e tudo mais. E até o Marco falou, né, que eu agreguei e tal, fico muito feliz em saber disso. Eu sempre gostei muito do movimento. E eu não queria pegar antes, por quê? Porque eu ainda estava trabalhando em outros empregos, que não era só exclusivamente na arte. E quando eu pego um negócio para fazer, eu sou intensa, eu quero fazer o negócio andar. Então, eu ia pegar uma responsabilidade e eu não ia conseguir fazer, né? Tanto que agora eu estou conseguindo ir atrás de outras oportunidades, outras coisas para o grupo, por ter um pouco mais de disponibilidade também. Porque é uma coisa assim, sem fins lucrativos, a gente não ganha nada para estar fazendo isso. E a motivação tem que vir também dessa disponibilidade, entendeu? De você gostar, de ter um tempo para você se sentir realizado vendo aquele trabalho sendo feito, né? Então, eu estou feliz de agora estar podendo, né, fazer isso de uma maneira integral, assim, né? Quando tem, né, os encontros. Apoiando. Por quê? Porque agora eu estou mais mergulhada nisso. E com isso, a gente consegue alcançar mais pessoas.
Porque Sim. é divulgando, aí indo atrás, é espalhando a palavra, sabe? Batendo de porta em porta, mostrando. Tem isso. Porque Tem que daí fazer. as pessoas vêm porque as pessoas gostam. É legal isso. E isso é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas boas têm que se movimentar, têm que falar também, porque a gente vê, às vezes, tanta coisa ruim, tanta, né, visibilidade em coisas ruins, e as coisas boas, porque vai saber se não tem um adolescente também, porque a gente vê muita adolescente que gosta de pintar, né, que vem da criança, vem sempre aprimorando ali a prática, né, e se a pessoa, se não for falado, como que ele vai saber? Exato. Vai ter? Tem que falar as coisas boas. E aí você tocando um pouquinho nesse assunto aí, por exemplo, eu trabalho lá na escola, então eu tenho muito contato, né, com jovens, com as crianças lá e tal. E falando um pouco assim da arte, como até terapia mesmo, posso dizer assim, né? Então, muitos jovens às vezes estão lá, né? Ou está no celular, ou está lá, não tem uma vida social, né? Por assim dizer. E aí, às vezes, vai lá no encontro, aí começa, tem muita gente que vai, traz colega, traz gente, né? E já teve no grupo jovens que foram participar assim que, poxa, gostaram, fizeram amizades ali no grupo, mas que antes, né, às vezes não saía de casa, não fazia algo desse tipo. Então, eu acho que é muito legal você falar, né, a respeito das crianças, dos jovens, às vezes não estão fazendo, né, uma atividade, não estão envolvidos na cultura, tem aquilo dentro deles, mas está ali no mundinho, sozinho. Então, quando encontra com a gente, compartilha, né, e a gente vê, tem uns meninos, tem uns jovens lá que fazem desenhos espetaculares, coisa muito legal mesmo. E tem uns que tá com a gente desde o começo. Assim. Desde o antes começo, de eu entrar, já tava lá desde pequenininho, agora já tá grandinho. A gente tá vendo eles crescerem, né? A gente tá vendo crescer. Porque em 2 anos, adolescente, você sabe, né? Dos verdade. 9 Para, pros né? 13, Já. transforma, né, a pessoa. Então é bem legal isso, né? Eu acho que esse também é um trabalho que abre oportunidades para isso. E eu confesso que, por mim, eu falando de mim mesmo, quando eu estou, né, lá no grupo, vou lá, desenho, gosto, interajo com o pessoal, e eu saio de cada encontro super bem. Falo, poxa, foi muito legal ter ido, foi muito legal ter tirado esse tempo aqui. Só estar ali desenhando, interagindo, é muito gostoso, sabe? Eu falo, poxa, foi lá no encontro, poxa, deu muito bom, é algo legal. E como você está em vários pontos da cidade, você também acaba conhecendo vários locais da cidade. Embora também Sorriso não tenha assim lugares históricos de 50 anos atrás, né, 60 anos atrás e tal, mas a gente vai fazendo esse retrato da cidade que vai ficar registrado, arquivado, quer em nossas memórias ou quer na arte, e que vão continuar sendo apreciados, né? Eu acho que isso é bem legal. O que é arte para vocês? Essa pergunta é bem... Pergunta profunda, né? bem subjetiva também. Bom, a arte, para mim, ela é essa expressão. A expressão mesmo, dos sentimentos. Porque os sentimentos eles podem ser expressados, além das palavras, claro, de uma maneira mais... Você embala isso, sabe? De uma maneira poética, de uma maneira visual, de uma maneira... de expressão corporal, né? Então você tem, acho que o ser humano, né, desde que se entendeu como ser humano, ele quis expressar e quis, você vê, por exemplo, os desenhos nas cavernas, né? O rupestre lá, ele já queria expressar ali e assinar e ver o que estava acontecendo, registrar aquilo, simbolizar coisas, né? Então isso é muito inerente mesmo à nossa expressão. Porque se você tirar a expressão de uma pessoa, tipo, se ela não pode falar, se ela não pode fazer nada, o que ela vai fazer da vida dela, sabe? Então, tipo, a expressão em si é uma coisa que é inerente. Então, assim como a gente precisa falar, a gente chora, a gente ri, é nosso, essa expressão também é inerente. Mesmo que você não seja artista de fazer arte, você sempre está consumindo arte necessariamente. É impossível a gente viver no mundo sem consumir, porque a gente está sendo bombardeado de arte o tempo todo, mesmo sem perceber. Seja pelo cinema, seja a Netflix, que a pessoa fica ali, ó, é arte. Ela está consumindo cinema, né? E a pintura, por exemplo, focando mais nessa parte de artes visuais. A história nas escolas são contadas através de pinturas antigas.
Não tinha fotografia de drone na época, né? Então, as guerras, toda a parte de religiosidade da história e tudo mais eram retratadas nas pinturas. E então, ela é uma ferramenta assim, de evolução humana mesmo. Então, para mim, a arte ela vem muito desse lugar. É você conseguir fazer parte de tudo isso e fazer arte. Daí, no meu caso, que eu faço arte, estou mais... É justamente trazer essa sensibilidade para dentro da minha realidade, claro, eu consegui expressar um pouco, seja do meu sentimento, da minha visão, da fase que eu estou passando, dos insights que eu estou tendo, da sensação que eu tenho fazendo arte também. Então, daí já vem uma expressão artística particular. A Jéssica Escobar, artista, o que ela faz? Eu faço isso, faço aquilo, que é da minha identidade. Mas nós estamos aí mergulhados na arte o tempo todo, né? Assim, para mim, a arte, eu acho que é tudo aquilo que o ser humano consegue produzir, eu consigo produzir, e que vai ter um impacto ou vai causar um impacto no observador, em você que olha, ou até mesmo eu, como produtor de arte, aquilo que me traz ou me remete um sentimento, um pensamento, uma lembrança. Então, eu acho que eu defino a arte assim, sabe? Aquilo que até você mesmo consegue produzir algo, né, que vai trazer certo impacto a outros espectadores ou ouvintes, né? No caso aqui o podcast também. Eu acho que isso é arte. Tem que ter um impacto, tem que causar em você alguma coisa, um sentimento, uma lembrança, alguma coisa boa. Eu lembrei que eu vou usar tem um desenho aqui, a gente estava conversando sobre isso logo mais, ainda há pouco, né? Aí, por exemplo, eu tenho esse desenho aqui, ó, foi uma aquarela. Isso aqui me remete a uma lembrança muito boa, né? Isso aqui é de Paraty, né? A gente estava lá em Paraty no encontro, né? No encontro nacional. Aí eu vi isso aqui, visualizei isso aqui, mas aí o que isso me remete? É algo, uma lembrança, uma coisa boa. Para vocês, né, de repente uma paisagem bonita, algo legal, né, uma tranquilidade, alguma coisa desse tipo. Então, arte é tudo aquilo que a gente consegue produzir, e eu acho que quando a gente produz algo que às vezes tem pessoas que falam assim, a gente teve aquela história agora da banana colada, né, numa fita, né? Que foi vendida por, acho, milhões, alguma coisa desse tipo. Aí a gente fala assim, caramba, cara, isso aí arte, né? Denominada como arte. Causou impacto em mim aquilo. Beleza. Eu considero também uma forma de arte, assim como outras pessoas, às vezes tem o abstrato, né? Só pega uma tela em branco ali e faz um risco, e aí o que você está olhando, o que você está sentindo, alguma coisa assim, também é arte. Então, acho que parte do princípio de tudo aquilo que você produz e que vai causar em mim algo. Talvez eu não seja um apreciador de determinadas artes, mas são artes, e eu gosto mais do paisagismo, mais da observação, mais do desenho, enfim. Então, acho que a arte dá para a gente definir como isso, e como a Jéssica bem colocou também, né, a história contada através da arte, né, tem um sentido da arte. Então eu vejo como essa definição. Então a gente segue produzindo e me deixa também impactar, sentir, lembrar, né, por tudo aquilo que continua sendo produzido de arte. E eu tenho visto cada vez mais hoje, no dia que a gente está vendo, assim, tantas formas diferentes das pessoas produzirem, né, a arte. A arte antes tinha um conceito muito, né, agora se expande fora da caixa, né? Então a gente pensa a arte uma coisa assim. Justamente pela pluralidade da expressão, né? Então quando você entra seres humanos diferentes, eles vão ter gostos diferentes em tudo. Então, igual você deu o exemplo da arte da banana grudada na parede, do abstrato, por exemplo. As pessoas que consomem aquele tipo de arte, para elas tem aquele valor, para elas tem aquele impacto, logo você tem ali a arte. Agora tem gente que gosta de realismo, tem gente que gosta de arte sacra, assim como tem gente que ouve sertanejo, tem gente que ouve funk, tem gente que ouve música clássica, outros ouvem eletrônico. Então a arte, por ser humana, né, você tem essa pluralidade de gostos e de formas de se expressar.
Assim como as culturas, né? A gente tem as culturas. Eu vi lá alguns posts do USC da Índia, né? Falei, olha que legal, uma atmosfera totalmente diferente. E uma coisa que eu curto no USC é o quê? A gente tem países totalmente diferentes fazendo a mesma coisa, que é o quê? Desenhar observando o lugar onde vivem. Por quê? Porque isso, de alguma forma, está impactando pessoas de 70 e tantos países em torno do mundo, né? São quase 2.000 pessoas desenhistas que estão fazendo a mesma prática, que é uma prática que a gente faz aqui no interior do Mato Grosso, em Sorriso. O cara lá na Índia está fazendo, lá no Japão está fazendo, enfim. Então, isso é legal. Por quê? Porque é uma arte em comum que a gente está fazendo, né? O Urban Sketchers, e que está afetando pessoas de países diferentes, etnias diferentes, culturas diferentes. Assim como deve ter outros tipos de cultura e arte lá que a gente vai olhar e não vai significar nada para nós. Mas para eles tem um significado. Então, tem artes e suas, vamos dizer assim, seus nichos, né? O que ela abrange, o que ela toca naquela pessoa, enfim. Então, isso é o legal da arte, né? A gente poder transitar. E, claro, eu acho que nós, como artistas, principalmente, quem se diz amante da arte, eu acho que a pessoa tem que ter essa flexibilidade do julgamento. Por quê? Porque a arte, que é para mim, muitas vezes não é para o outro. Exato. Né? Então, eu vejo gente falando assim, eu não gosto de sertanejo, logo o sertanejo é ruim. Não, meu amigo, você não gosta de sertanejo. Ponto. Parou aí. Você julgar pelo seu próprio desejo, que é uma coisa muito comum das pessoas, né? A pessoa julga o que é bom ou ruim pelo próprio desejo dela. Isso é narciso, né? A filosofia explica um pouco disso. Também acontece muito isso na arte. Então, a pessoa está criticando a arte dos outros. Nós que somos artistas, a gente tem também esses atravessamentos, né? Da pessoa olhar a arte, não gostei da arte do fulano. E aí você fala, putz, mas eu faço as artes parecidas com esse daqui e a pessoa não gosta. Tudo bem, não tem nada de nenhum problema com a sua arte. Aquela pessoa não é o público para aquela sua arte. E tá tudo certo, né? Eu mesmo, assim, aproveitando aqui, dentro de casa, né? Minha esposa, ela é minha primeira admiradora, né? Minha fã. Mas, assim, eu amo o impressionismo, né? Pretendo continuar estudando e produzir mais a respeito disso, impressionismo. Mas ela mesmo já falou para mim, mas eu não gosto muito, eu prefiro quando você faz algo assim mais visual e que você já bate o olho ali. Ela gosta assim, mais realista. Isso, mais realista, entendi, beleza. Então ela pensa isso, né? Isso. Mas eu falo assim, mas tudo é arte, é como você falou. Então a gente não pode, né, simplesmente chegar e julgar, isso aqui para mim não é arte, eu vejo isso. Não, é arte. E isso cabe muito bem dentro do nosso grupo, dentro da nossa comunidade, o Urban Sketchers. Por quê? Porque você sai para a rua, você vai desenhar por observação. Então a gente tem o jovem, tem as crianças, né? As próprias crianças aqui da Geisa. Eles estão ali desenhando o que eles estão vendo. E, naturalmente, não vai sair um desenho acabado, bem feito. Mas, poxa, olha o que elas estão fazendo. É um exercício, né? O Exato. exercício em si que é muito legal. Estão ali desenhando. Então, eu acho isso legal também dentro do grupo, que não há esse julgamento, tipo assim, né? Isso aqui não ficou legal, isso aqui não é o desenho, isso aqui não é... Né? Então, no encontro nacional que nós tivemos lá em Paraty, no Rio, a gente tem a exposição que a gente fala. Então a gente desenha, fica ali o tempo, ali desenha, depois a galera toda se reúne e aí coloca no chão, né, os desenhos. Enorme assim, né? Coloca, aqui a gente também coloca os desenhos no chão, a gente chama de exposição. Põe ali e é um momento de apreciação da arte do colega, de quem participou ali, a gente vai vendo, poxa, ó, que legal, gostei dessa técnica aqui, gostei do que você fez aqui. Então, é esse momento ali que revela também essa pluralidade, né, da arte e que é muito bacana, né, muito legal. Queria que vocês deixassem, então, um convite para Urban Sketch. A comunidade de desenhistas urbanos. Comunidade de desenhistas. Eu quero que vocês façam um convite aí para a galera. Por favor, Jéssica. Bom, eu olho para lá, Daiana. Convido você que gosta de arte, que gosta de desenhar, mesmo que não desenhe todo dia, ou que eu desenhava quando era criança e aí nunca mais desenhei. Você mesmo. Bora, só bora.
Todo mês a gente faz um encontro. Geralmente é nos sábados à tarde, a gente vota no dia certinho para ver a disponibilidade do pessoal. E aí a gente se reúne nesse lugar que a gente vai escolher. Cada mês é uma surpresa, a gente nunca sabe onde vai ser. Inclusive, a gente faz em ambientes fechados e abertos. Por enquanto, a gente só fez em ambiente aberto. Mas a gente pode, de repente, ir dentro de algum lugar legal e desenhar também. Então, fica o convite para começar a exercitar isso. Deixar a arte vir, ir lá, parar um pouco, refletir, olhar, observar. Porque a parte também de observar aquilo, ver todas as linhas, as formas que compõem aquilo que você está observando, é uma maneira também de você apreciar o que está acontecendo, o momento presente, né? Então, fazer o desenho, se conectar de novo com essa arte, vai fazer muito bem para você, para nós, vai ser um prazer receber. Então, fica o convite, segue nós no Instagram, que é @usksorriso, para ficar por dentro das programações. Perfeito. Muito obrigada a vocês por ter compartilhado um pouco do que é arte para vocês, as artes de vocês também. Obrigada pela presença. Foi um prazer. Eu ia falar, e venham sempre mais. Nós vamos lá. Foi muito legal, né? Foi muito legal. Foi muito legal estar aqui com você, né? Ter aberto esse espaço aqui para a gente poder alcançar mais participantes também. Valeu, ótima experiência. Obrigada, gratidão. Que tal ser sustentável e economizar 10% na sua conta de energia todos os meses? Sem investimento, burocracia, fidelidade, obras e placas solares. É totalmente flexível e 100% digital. Como funciona a Conexão Green? A energia limpa e renovável é produzida em fazendas solares e injetada na rede da distribuidora, sendo entregue à sua casa ou empresa. Por ser uma energia solar, é mais econômica do que a energia tradicional. Por isso, a iGreen Energy oferece uma energia mais barata, limpa e sustentável. Ao ativar o benefício, você receberá 2 boletos mensalmente. O primeiro da distribuidora com as tarifas obrigatórias, como iluminação pública, taxa de distribuição e impostos. E o segundo boleto, referente à energia que foi injetada na sua conta, mas com uma grande vantagem. Como cliente iGreen, você ganha 10% de desconto garantido. Além disso, ao aderir ao benefício, você será presenteado com a iGreen Club, um clube de benefícios exclusivo. Terá acesso gratuito a mais de 600 mil ofertas em todo o Brasil. Fale com um dos nossos licenciados autorizados. Comece a economizar e contribuir para um mundo mais sustentável. iGreen Energy. Sustentabilidade, praticidade e economia. O mundo precisa de nós.